Ei, Silvia, boa tarde. Ei, Júlia, tá dando pra me escutar, gente? Gente, dá um joinha se tá me escutando, fazendo favor. Tá dando pra escutar? Ei, Júlia, tá dando pra me escutar direitinho? Deixar o fone, então. Oi, gente, boa noite. Mais uma live. E hoje a gente vai ter aqui a farmacêutica Aline Mourão. Vou já chamar ela, né, que aí a gente já introduz o assunto. Ei, Aline, Ei, tudo bem? Boa noite. tudo jóia? Boa noite. Tá me escutando direitinho? Beleza, perfeito. E o meu, tá legal, o meu áudio? Tá legal, tá legal. Eu estava falando do tema, né, que hoje a gente vai falar de essas mudanças que a gente teve nas legislações farmacêuticas durante a epidemia do Covid, né, do coronavírus. E antes, eu acho que se você quiser se apresentar, né, é bom se apresentando, para quem não te conhece. Gente, eu vou tirar o meu fone. Meu áudio tá bom? Sem o Tá fone? bom. Tá legal? Eu vou ficar Uhum. sem, tá? Eu prefiro. Não gosto muito de usar, não. Eu fiquei com, então, peraí, voltou? Voltou. Então vamos lá. Fabiana, primeiro, obrigada pelo convite. É sempre bom, Obrigada a né, você. falar sobre. Vocês me conhecem, acho que tem muita gente aí que me conhece, sabe que eu amo, né? Eu amo falar sobre uso de medicamentos, uso racional, e adoro essa troca com vocês, tá? Então é um prazer. Ah, o Bruno entrou, tempão que a gente não encontra. Então é um prazer estar aqui, muito obrigada pelo convite. Eu sou Prazer é farmacêutica. nosso. Obrigada. Eu sou farmacêutica. Atualmente eu estou em Belo Horizonte. Eu dei aula aí no Pitágoras, né, de Betim, por muitos Uhum. anos e tenho um carinho muito especial por essa cidade. Mas a Naturiderm tem aqui em BH também, né? Nós temos 6 unidades em Belo Horizonte, uma em Contagem e uma em Betim. Então, é da BH e região. Bacana. Isso. Então, eu sou farmacêutica clínica, eu tenho mestrado e doutorado na área clínica e estou aqui, né, para compartilhar com vocês aí o meu conhecimento. Tomara que essa live seja bem proveitosa para todos. Não tenho certeza que o pessoal vai gostar. Vamos Lembrando que lá. você já foi minha professora também, né? É verdade, né, Há um Fabiana? tempinho atrás. Isso. Ai, fico toda Quando eu feliz fiz a quando eu minha pós. encontro os meus ex-alunos. Aline, eu até fiz um roteirinho assim, que foi porque não sei qual que vai ser nosso público, né? Mas eu acredito que a gente vai ter aí, às vezes, paciente, cliente, às vezes prescritor, às vezes outros farmacêuticos, né? Que Vamos estão lá. tendo algumas dúvidas. Algumas eu acho que o pessoal já foi sanando, mas eu acho que é bom a gente retomar, né? Ainda tem muita gente com E dúvida. ainda tem muita gente com dúvida. A gente chega muito paciente na farmácia ainda questionando algumas situações, né, de algumas mudanças que a gente teve. E eu Uhum. acho que é bom a gente estar tá aí tirando essas dúvidas. E Vamos eu acho que lá. você já tá aí até no YouTube, né, fazendo os vídeos aí. Acho que vai ser bacana. Eu pensei da gente começar falando meio que cronologicamente mesmo, né, que foi com a primeira RDC que a gente teve do dia 20 de março, que é a 351, que é a que fala da cloroquina, da hidroxicloroquina. Se você quiser falar um pouquinho. Vamos lá, olha só. Então, o tema dessa live é sobre as mudanças na legislação, né? Na legislação em função aí do enfrentamento da Covid-19, que é a doença provocada pelo novo coronavírus. E aí a gente teve, sim, muitas mudanças no mês de março, né? Em março, na última semana de março,
foram várias mudanças. Inclusive essa que você acabou de comentar, Fabiana. Vamos começar por ela, então, e depois então, a gente vai falar da cloroquina, né, da hidroxicloroquina, e eu gostaria de abordar 3 importantes mudanças. Eu acho que dá tempo da gente falar, como vai ser assim, uma apresentação mais rápida, a gente vai falar, então, sobre as mudanças do farmácia popular, na receita digital e na quantidade de controlados que pode ser dispensada, tá? Vamos tentar abordar esses temas. Então, tudo isso aconteceu na última semana de março, gente. Foram muitas mudanças e aí as farmácias agora já estão, né? Eu acho que já estão adaptadas aí a essas novas regulamentações. Mas é sempre bom a gente reforçar. Então, vamos lá. A hidroxicloroquina e a cloroquina são medicamentos que já existem há muitos anos, não são medicamentos novos, né? São medicamentos antigos. E teve um estudo francês, principalmente foi depois disso que teve o boom, né? Que todo mundo ficou correndo atrás desses remédios. E aí teve um estudo francês que até está no meu Instagram. Quem quiser pode ir lá e pegar o estudo na íntegra. Esse estudo mostrou um resultado muito positivo de pacientes, né? Um estudo com pessoas contaminadas pelo coronavírus que melhoraram. Só que esse estudo, ele não tem uma boa qualidade de condução do estudo, né? O estudo não foi preparado adequadamente, não seguiu regras científicas que todo estudo de boa qualidade deve seguir. E quando a gente está falando de saúde, eu falo sempre assim, saúde não é igual matemática. Matemática, 2 mais 2 é 4. Em saúde, não. Isso. 2 mais 2, para uma pessoa pode dar 5, para outra pode dar 10, para outra pode dar 0. Então, depende do organismo da pessoa, de como cada pessoa, cada organismo vai reagir, né? Então, por isso, porque nós não somos iguais, cada pessoa, cada ser humano tem as suas características específicas, apesar da gente ter características semelhantes, mas somos únicos, né? Então, por isso, os estudos científicos, eles têm que ter regras. Eles não podem ser feitos de qualquer maneira, né? Não, a gente não tira da nossa cabeça, vou fazer assim e pronto. Não. Tem toda uma condução que ela tem que ser seguida. E esse estudo da cloroquina, esse estudo francês, ele não seguiu essas regras. Por isso, eu estou tentando explicar assim, da forma mais simples possível, tá? Sem usar termos técnicos, né? Mas usando só umzinho, por exemplo, né? É muito importante que um estudo, para ele ter validade, ele tem que ser um ensaio clínico controlado e randomizado. E esse estudo não foi randomizado. Essa é uma característica, assim, muito ruim, né? Então, arrematando a isso que a gente está conversando, não existe, até hoje, estudo mostrando que a cloroquina ou a hidroxicloroquina, elas têm bons resultados para tratamento da Covid-19. E agora, inclusive, a gente já tem estudo mostrando que não melhora, tá? Então, a gente tem duas... A gente não tem estudos mostrando que faz bem e a gente já tem estudos mostrando que faz mal. Não que faz mal, mas que não melhora, não muda o tratamento, tá? Então, esse estudo que eu tô falando especificamente é com pacientes graves, né? Aí a gente tem que analisar. Um outro estudo vai ver se pacientes recém-diagnosticados, né, com o novo coronavírus, e aí, no caso, se a cloroquina, por exemplo, vai ter um efeito. Mas até agora, o momento que a gente sabe é que cloroquina e hidroxicloroquina não existem evidências, não existem provas científicas de que elas tragam benefício para o tratamento do paciente com Covid-19, tá? Infelizmente, né? Porque
Porque a gente queria a gente quer um medicamento, a gente quer que as pessoas se curem. A cura, né? Exatamente, todo mundo quer isso, mas infelizmente, por enquanto, não temos, tá? Mas, como é difícil para as pessoas, quem não é da área de saúde, quem não está estudando, né? Às vezes a pessoa não acredita, acha que é, né, uma fake news. E, assim, né, é com muito pesar que eu falo, né? O que eu estou dizendo é a partir de estudos científicos, de resultados. Não é o que eu acho, o que eu penso ou o que eu quero, né? Porque o que eu quero é que tenha um medicamento que funcione. Mas, infelizmente, não temos provas científicas de que a cloroquina e a hidroxicloroquina funcionem. Mas, como todo mundo ficou sabendo disso, e as pessoas querem ficar bem, ninguém quer adoecer, lógico, as pessoas começaram a buscar na farmácia esses medicamentos e simplesmente acabou. Então, aquelas pessoas... De um dia para o outro. De um dia para o outro acabou, né, Fabiana? E aí, aquelas pessoas que usam esses remédios, que lembra, né? Esses não são remédios novos, eles já existiam. Pessoas principalmente com lúpus e artrite reumatoide. Existem outras indicações, mas as principais são essas. E aí, essas pessoas que precisam usar esse medicamento, e esses medicamentos, eles são usados continuamente, ou seja, diariamente, elas ficaram sem, né? Olha que problema enorme, prejudicadas, muito prejudicadas, né? Isso não pode acontecer. As pessoas que precisam do medicamento, elas têm que usar. Então, para controlar essa busca desenfreada, o governo tornou esses medicamentos controlados, né? Então, agora eles precisam de mostrar receita na farmácia, receita médica, e a farmácia vai ficar com essa receita. A receita não é devolvida para o paciente, ela é retida nas farmácias e drogarias, tá? Era isso, né? Será que tem mais alguma dúvida sobre isso? O que aconteceu muito pra gente que é de farmácia pessoas chegaram querendo repetir a medicação com uma receita antiga, porque é uso contínuo, né? Porque na manipulação isso acontece quando o medicamento não é controlado, né, Fabiana? Não é controlado, e se for uso contínuo, a gente pode estar repetindo. Só que aí já não teria que buscar uma nova receita com o médico. Exatamente. Porque a gente tinha que reter a receita dele. Exatamente. E quando esse é o grande medicamento é controlado, né? Tem que ter a gente teve alguns problemas em relação a isso. Acho legal, então, a gente falar também o seguinte: receita de medicamento controlado, a validade da receita é de 30 dias. E isso não mudou, tá, gente? Não mudou. A gente ainda não falou todas as mudanças na legislação, mas em nenhuma portaria, lei, seja qual norma for, nenhuma delas alterou a validade da receita. Então, a validade continua sendo 30 dias. Exceto farmácia popular, né? Que é outra regra. Mas, assim, no caso da farmácia de manipulação, na dispensação dos medicamentos, então continua 30 dias do jeito que sempre foi. Então, se o médico emitiu a receita dia, sei lá, vamos pegar aí, dia 10 de abril, a receita vai valer até dia 9, né? Um dia antes. Dependendo aí se tem 30 quando o mês dias, é 31, aí no 31. Caso, até dia 10 de maio. Isso, então validade de 30 dias, a mesma coisa. Posso engatar aqui uma outra agora? Pode. Então vamos lá. Você falar já da outra RDC? Eu vou falar da 357, gente. Tá? Isso. Então, ó, como a Fabiana disse aí, teve então essa RDC que incluiu a hidroxicloroquina e a cloroquina como medicamentos sujeitos de controle especial. E uma outra legislação nova foi no dia 24 de março, a RDC 357. Então, anota aí, gente, RDC 357. Sempre que a gente fala RDC, significa que é uma norma da Anvisa, né? Então, isso aí, essa norma, essa RDC é da Anvisa. Essa norma, o que ela permitiu? Ela aumentou a quantidade de medicamentos que a gente pode comprar.
tá? A validade da receita, ela continua a mesma, é de 30 dias, que a gente acabou de comentar. Mas, por exemplo, antes dessa RDC 357, se eu fosse lá na farmácia, na Naturiderm, e eu quisesse manipular sertralina, eu poderia manipular tratamento suficiente de acordo com a receita médica, né? Então, vou dar dois exemplos. Se o médico... Me ajuda aí, Fabiana. Se o médico prescreveu um comprimido por dia de sertralina, quantos 60 comprimidos? cápsulas. 60 cápsulas, desculpa. 60 cápsulas que a farmácia pode... Antes da RDC 357. Então, a farmácia poderia vender para o paciente 60 cápsulas. Porque uma cápsula por dia, né, durante 2 meses. O prazo máximo, 2 meses de tratamento. Mas, com a RDC 357, a quantidade de medicamento, a quantidade máxima de medicamento, ela foi aumentada. Então, ao invés, nesse exemplo da sertralina, ao invés de 60 dias, o cliente, ou paciente, eu ia falar paciente, o cliente, ele pode comprar até 180 dias, que são 6 meses. Isso. Então, passou de 60 para 180 dias. A gente teve um aumento aí significativo. Por que que eles fizeram isso? É importante a gente falar também. Por que que aconteceu isso? Para que as pessoas não... Para diminuir a circulação de pessoas. Para que as pessoas não fiquem indo todos os meses nas farmácias. Né? Quanto menor circulação de pessoas a gente tiver, né, durante esse período aí que está mais difícil, né? A gente não tem vacina, a gente não tem medicamento... muitas pessoas estão adoecendo simultaneamente, porque a maioria... Hoje em dia, algumas pessoas já estão imunizadas, né? Já tiveram Covid, mas a maioria ainda não está. Então, a gente diminui ao máximo a circulação, tá? Então, é por isso. E aí, também é importante falar que essa RDC, a validade dela é temporária. Não é para sempre que vai ficar assim. Né? Por enquanto, o que está estabelecido é a duração enquanto houver a epidemia da Covid-19. Aí vamos ver depois como é que vai ficar, mas a tendência é voltar ao que era antes, né? Então, vamos acompanhar. Mas, por enquanto, então, a quantidade de medicamento que o paciente pode comprar, lembrando que respeitando a receita médica, né? Sempre respeitando a receita médica. Então, se o médico colocou que o paciente precisa de usar, o paciente dele precisa de usar uma cápsula por dia do medicamento X, a farmácia vai poder, então, dispensar tratamento suficiente, por exemplo, para alguns medicamentos, para 180 dias. Então, se é uma cápsula por dia, 180 dias, 180 cápsulas, tá? E aí varia, não é sempre 180 dias. Para alguns medicamentos é 90 dias. Então tem que chegar aí na farmácia. A gente teve alguns da B2, né? Algumas da B2 e A. de notificação. Da lista A, para quem é farmacêutico aí que está nos ouvindo, ó, da lista A e da lista B2, 3 meses. Então são 90 dias. Exceto Sibutramina, que é da B2, mas pode ser liberada para 6 meses. Lembrando sempre, gente, se o médico solicitou dessa forma, né? Quero dar uma dica aqui, Fabiana. E quero que todo mundo que esteja assistindo aí com a gente, que vai assistir, vai ficar 24 horas gravada, né? Isso, 24 horas. Isso. Pessoal, até assim... a questão da prescrição médica, né? O ideal é que os médicos prescrevam, independentemente de Covid ou não, o ideal é que prescrevam o tratamento para 30 dias. Então, por exemplo, vamos voltar ao exemplo da sertralina. Uma cápsula por dia. Essa é a posologia. Tomar uma cápsula por dia. Aí ele vai colocar, por exemplo, sertralina 50 miligramas. Aí na frente, ao invés dele colocar uma caixa, 2 caixas,
né? Em vez dele colocar a quantidade em caixas, o ideal é que ele coloque assim, 30 cápsulas por mês. Então, a quantidade Isso. do medicamento para um mês. E aí, na farmácia, é que o paciente vai ver para quantos meses que ele vai comprar. Essa dica eu acho Verdade. sensacional, gente. Eu até coloquei isso. Tem umas 2 semanas eu coloquei um post no meu Instagram mostrando, assim, 3 modelos A de gente receita. recebe algumas prescrições dessa forma. Mas eu acho que Aí, são poucas, não são, Fabiana? são poucas, não são todas, não. Eu percebo isso também, sabe, gente? Que, assim, são muito poucas que a gente recebe assim. Mas eu entendo, porque não foi a forma como foi ensinada, né, na faculdade. E porque as coisas vão mudando também, a gente vai evoluindo e vai descobrindo formas melhores, Mas, né? às vezes, um detalhe pequeno na prescrição causa Muito um problemão para o paciente, que às vezes a gente não pode atender a receita dele, ou não pode atender a quantidade, e aí ele tem que voltar no Exatamente. consultório médico ou no posto de saúde, dá um problemão. Exatamente. Então, assim, é um pequeno detalhe. Então, médicos, por favor, né? Ou o paciente que esteja assistindo aí a live também, é só vocês pedirem para o médico. Então, doutor, por favor, coloca, por exemplo, 30 cápsulas por mês. Ou se for 2 vezes por dia, se for, por exemplo, sertralina, 50 miligramas, tomar 2 cápsulas ao dia. Então, em um mês, vai gastar 60 cápsulas. 60. Então, coloca 60 cápsulas barra mês. Não há necessidade de estar escrito uso contínuo. Tá? Não precisa de estar escrito uso contínuo. Para que a farmácia possa vender, né, o tratamento estendido. Agora, se na receita tiver assim, ó, 60 cápsulas. O médico colocou sertralina, 50 miligramas, 60 cápsulas. Tomar uma cápsula por dia. A farmácia só pode vender 60 cápsulas. Só 60. Mesmo se o paciente quiser, né, ele quer e ele tem recurso financeiro para comprar para 6 meses, ele não vai poder usar essa receita. Aí olha o transtorno, o paciente tem que voltar no médico, tem que voltar na farmácia. Então, considerando a atual realidade que a gente está vivendo da Covid-19, não é interessante esse procedimento aí de retorno. Então, por isso, tudo que a gente está falando aí, como a gente tem essa realidade e como a RDC 357 permite, se o paciente puder, se ele quiser, né, se ele tiver dinheiro para comprar e se ele quiser, ele pode comprar até 6 meses aí no caso da sertralina, mas a receita tem que ser, né, o médico tem que fazer receita de modo que isso seja possível, de acordo com as regras, para que a farmácia, né, possa vender, porque a gente não vai contrariar o que está na receita, né? E nessa RDC também fala da entrega, né, da entrega remota. Ah, legal, bem lembrado. Antes dessa RDC, que foi de 24 de março, era proibido a entrega de medicamentos controlados em casa. Tá? Ou em casa, ou onde a pessoa estiver. A gente fala em domicílio, mas assim, pode estar no trabalho, onde for, né? Fora da farmácia, entrega fora da farmácia. E aí, essa RDC também permite isso. A farmácia, então, pode entregar, pode vender medicamento controlado fora da drogaria. Né? Não, é diferente de vender pela internet, hein, gente? Vamos ficar de olho nisso. É verdade. Tá? Cuidado aí. Eu sei que a Naturiderm é uma farmácia, né, correta, que segue as regras e não está fazendo isso. Mas vamos ter cuidado aí, às vezes até empresas que não são farmácias, né? E estão querendo aí vender medicamentos, tem que tomar cuidado. Aproveitar, né? Aproveitar, exatamente, que a gente já está vendo pipocando por aí um monte de coisa errada. Mas, então, a farmácia pode sim buscar na casa da pessoa, onde a pessoa estiver, ela tem que buscar a receita volta para a farmácia, o farmacêutico faz a conferência, se está tudo de acordo, se tiver tudo certinho,
Então, o motoboy, né, já leva para casa do paciente o medicamento. E aí, é importante falar também que tem que pegar o formulário, né, de dispensação Isso. do medicamento em domicílio, tá? Então, Uhum. nessa RDC 357 existe um modelo desse formulário, que ele tem que ser assinado pelo comprador ou Alguns pelo farmácias me paciente. mandaram algumas dúvidas, Ah, assim, posso comprar com a, provavelmente cliente, né, que chega na farmácia, que quer comprar por um tempo maior, não consegue às vezes pegar a receita com o médico, às vezes tem consultório ainda que está fechado. Aí pergunta, posso comprar com a COPA, posso comprar com a receita anterior? Infelizmente não, né? não, Não não, tem. infelizmente não, porque é controlado. Quando não é É, controlado, e aí a gente consegue fazer isso, né? Porque tá ali uma uhum, prova de que a pessoa precisa do medicamento, é uma receita médica. Mas no caso de controlado, não, porque aí existe uma legislação específica que obriga a farmácia a guardar a arquivar a receita, dependendo do caso, até 5 anos, né, Fabiano? isso. Dependendo do medicamento. Já teve caso também assim de paciente que tem costume de comprar, de pegar no SUS, que Uhum. tem, consegue ir e voltar com a Ah, receita verdade. durante 6 meses. E para a gente que é farmácia privada é diferente, a receita tem que ficar retida, né? Exatamente. O que está acontecendo no SUS é assim. Aqui em BH, por exemplo, se eu não me engano, vamos continuar com o exemplo da sertralina. Uhum, Antes da RDC 357, o paciente podia comprar no máximo para 60 dias. E agora, com a 357, RDC 357, pode comprar para 180, até 180, isso. né? Até. Não é Uhum, obrigado a comprar para 6 meses. Pode ser 3, 4, 5 ou 6 meses. O que acontece? No SUS, geralmente, as farmácias, as unidades básicas, né, o posto de saúde, ele não tem um estoque grande de medicamentos que dê para distribuir para tanto tempo. Então, aqui em BH, por exemplo, as farmácias têm distribuído para 90 dias, ao invés de 60, entendi. tem distribuído para Uhum, 90. Já ajuda, né? É um já mês a ajuda. menos aí que a pessoa precisa de ir na farmácia. Então, a questão do SUS tem essa questão, e a outra é que eles têm regras específicas, né? E nesse caso, a farmácia privada não tem jeito de aproveitar, né? A receita Isso. Às antiga. vezes tem alguma confusão, eles confundem um pouco. Nas farmácias privadas, fora do SUS, não tem jeito de fazer isso. Isso. Outra coisa, eu acho que é até importante, eu vi e eu não. Era até uma informação que eu estava na dúvida. Eu Uhum. até vi no site do Conselho Federal, que Ah, foi que nessa RDC não entra antimicrobianos, que ela é só para portaria 344. você está falando na RDC 357? É, da extensão. Ah, não. Antimicrobianos não tem sentido, né? É só para os Uhum, medicamentos controlados, antimicrobianos não entra. É, principalmente medicamento de uso contínuo, né? Que é o previsto de ter isso. esse aumento. Aí, ó, o Bruno colocou a Aline em BH, está sendo para 60 dias. Ah, tá. Antes era 30 dias e agora é 60. Entendi, Bruno. Valeu aí pela Ah, dica. Então é isso. É permitido entregar para 60 dias, né? Mas então no SUS eles tinham uma norma aqui em BH de entregar de 30. de 30, mas já ajuda também, né? É isso aí. Obrigada, Diminui, né? Bruno. Mas o que a gente estava falando mesmo? Esqueci. Dos antimicrobianos. Dos antimicrobianos. Então, não pode porque não tem sentido. Se o médico, por exemplo, o paciente está com uma infecção urinária, comum em mulheres, né? Infecção urinária. Ele deu o tratamento, varia, mas vamos supor que o tratamento foi para 7 dias. Não tem sentido Uhum, aumentar, né, o tratamento. O antimicrobiano tem uma posologia, né, uma duração do tratamento específica que não pode ser nem menor e também não pode ser maior, né? Se for menor aquela infecção, aquele problema, a tendência é ele continuar,
Ou ele pode até Uhum. melhorar, mas a pessoa pode gerar aí resistência, né, antimicrobiana. E Isso. também, se for maior, a pessoa vai estar sujeita a ter efeitos colaterais que ela não precisa de passar por isso, tá? Então, pode prejudicar mais do que ajudar. Então, O tratamento, não vai né? usar nem menos, nem mais. Então, não pode comprar Uhum. uma quantidade maior, não está permitido, tá? Isso aí. Aí eu O acho que que entrando até mais? no. Eu acho que do que a gente vai falar, né? Me perguntaram assim: podemos enviar a receita por e-mail? Que é aí que vai falar da receita com assinatura digital, Digital? né? Ah, tá. Antes de É, entrar na digital, deixa eu falar rapidinho da farmácia popular, que é o seguinte. sim, Apesar da farmácia de manipulação, né, não vende medicamentos pelo programa Aqui Tem Farmácia Popular, mas é rapidinho que eu uhum, acho importante a gente dizer o seguinte, que na farmácia popular, a validade da receita é de 180 dias, que é diferente, isso, né, das drogarias privadas, que é de 30 dias. Então, não uhum, mudou na farmácia, nas drogarias privadas, que é 30 dias, e não mudou na farmácia popular, que é 180 dias. Continua igual, a validade da receita é a mesma. O que mudou é a quantidade máxima que o paciente pode comprar, que na farmácia privada varia aí de 90 a 180 dias, dependendo do tipo do medicamento, mas a maioria é 180 dias. E na farmácia popular, para a maioria dos medicamentos eram 30 dias e agora passou para 90 dias, tá? Então, era hum. só essa observação aí. Essa mudança foi a partir, eu anotei aqui, dia 19 de março, da Mas é farmácia popular. importante. Meu pai usa, minha mãe usa. Aí, ó, então interessante aí. Então Muita gente que tá nos escutando, eu acredito que ou use, ou uhum, conheça alguém que trabalhe com isso, ou conhece alguém que usa. uhum, Né? Mais uma coisa importante da farmácia popular que mudou é que antes do dia 19 de março, né, é, era necessário, por exemplo, o meu avô, quando ele era vivo, ele era muito idoso, e aí a minha tia tinha uma procuração para comprar os medicamentos para ele. Agora, isso. e aí na época teve que ir no cartório reconhecer firma dessa procuração, dessa autorização para minha tia comprar em nome do meu avô. Agora, essa autorização não precisa mais de reconhecimento, tá? Da assinatura. Então, pode ser Hum, simplesmente, né, feita no papel, próprio punho. Tem o modelo também no meu Instagram, eu coloquei. Quem quiser pode olhar lá. Pode ser qualquer modelo, não tá precisa de bem. ser esse modelo específico, tá? Não tem necessidade. Mas já coloquei um modelo, né? O Ministério da Saúde divulgou esse modelo. Então, quem quiser seguir esse modelo E é isso, por exemplo, interessante. se um pai quiser, um filho quiser comprar para o Para o pai que é pai. idoso, pode fazer Exatamente. também? Ah, bom Exatamente. saber. Quando uma outra pessoa, um terceiro, que não é o paciente que está indo comprar, tá? Porque Uhum, na farmácia popular tem a questão da identidade, né? Que tem que mostrar, tem que comprovar que aquela pessoa que está comprando o medicamento é a mesma que o nome está ali na receita. Então, uhum, agora facilitou isso também. Então, foram duas mudanças na farmácia popular. A procuração não precisa de reconhecer firma em cartório e a quantidade máxima que o paciente pode comprar, que antes, para a maioria dos medicamentos, era de 30 dias, passou para 90 dias. Muita ah, mudança, bacana. né, gente? Isso. Muitas mudanças, muitas mudanças. Depois, quando voltar ao normal, a gente vai ficar desacostumado, Já vai desacostumar, e né? os pacientes É, também, né? com certeza. Então, eu acho que agora a gente fala da receita digital, Fabiana. Receita digital? Uhum. Tem alguma pergunta aí para a gente começar? Olha, eu acho que o pessoal está muito na dúvida em relação à plataforma, se ela já está ativa para consultar é, tanto a assinatura quanto se o médico está ativo, né? Se as duas Uhum. plataformas, no caso, já está
já estão ativas. Como que a gente faz para implantar a assinatura? Até uma dúvida minha também, né? Do farmacêutico, né? Você fala. Do farmacêutico, isso. E eu acho que basicamente, como que aceita, né? Como é que funciona mesmo? Como é que aceita essa receita? Como é que ela tem que ser? Vamos lá. A telemedicina, ela não era autorizada no Brasil até março também desse ano, né? Então foi deixa eu pegar aqui. Foi a portaria 467, dia 20 de março. Então tudo aconteceu aí, ó, 19, 20 e 24 de março. Todas essas mudanças. Isso. Então, a portaria 467 do Ministério da Saúde permite a telemedicina na modalidade de consultas, que antes não era permitida. E aí, depois, dia 15 de abril, tem uma lei, que é a 13.889, que também trata desse tema, permitindo aí a telemedicina, as consultas dentro da telemedicina, tá? Então, a gente vai falar de receita digital. O que é receita digital? É aquela receita que não está no papel. Ela não está no papel, ela só está no computador, né? No celular. Ela é eletrônica, ela não existe fisicamente. Essa receita, ela tem sentido de existir quando o médico atende o paciente online. Então, o médico não está junto com o paciente fisicamente no mesmo local. Então, né? E aí, por vários motivos isso pode acontecer, né? Por vários motivos. Mas o principal deles, por que foi autorizada essa modalidade, é justamente para o enfrentamento aí da Covid. Porque se a gente diminui o contato físico entre as pessoas, a gente está diminuindo a propagação da doença, a transmissão de uma pessoa para outra, né? Então, é por isso que foi autorizado. Tudo isso que a gente está falando, todas essas mudanças aí nas legislações, o motivo é ajudar a diminuir a transmissão do novo coronavírus, tá? E essa questão da telemedicina vai nesse mesmo caminho. E aí, então, quando o médico está atendendo um paciente online, e aí não são todas as especialidades que isso acontece, né? Não são em todas as situações. Pela própria característica da consulta médica, necessita de exame físico, né? Então, necessita do exame, o médico examinar o paciente. Então, não é sempre que é possível que aconteça essa consulta online. Porém, em algumas vezes, principalmente quando... Eu acho que em duas situações. Quando o médico já conhece o paciente e aquele paciente tem uma doença crônica e que ele não está com nenhum sintoma ali agudo. Então, nesse caso, é muito interessante, nesse momento, a consulta online. E em outra situação, são nos próprios pacientes que estão com sintomas, né, que podem estar com sintomas aí, suspeita de Covid-19. Então, a gente tem até aqui em BH, né, a Unimed está fazendo atendimento online dos pacientes do SUS, né, daqui de BH. Então, isso é muito interessante também. E evita que as pessoas vão aos hospitais, às unidades básicas de saúde, né, a maioria não tem necessidade de ir. Então, se aglomerem. Isso. Então, considerando esse contexto, o paciente vai receber uma receita eletrônica, ou seja, não é no papel. Então, ele pode receber por WhatsApp, por e-mail, qualquer que seja a forma, tá? Não existe um meio obrigatório. O importante é a receita obrigatoriamente tem que estar em arquivo PDF, tá? Tem que ser PDF. Hoje mesmo eu recebi uma dúvida de um farmacêutico falando assim, Aline, mas a receita chegou, o paciente chegou aqui na farmácia com QR Code ou um código de barras, tanto faz, o QR Code ou um código de barras. E aí, o que eu faço? Então, o farmacêutico, no caso, tem que ler esse QR Code e esse QR Code tem que abrir um PDF. Se abrir um PDF, eu vou seguir os passos que eu vou falar aqui agora,
e tudo bem, não tem problema. Entendi. A questão é, o farmacêutico tem que ter acesso ao PDF da receita. Não pode ser Entendi. outro formato digital, né? O PDF, ele é um arquivo digital. Existem vários tipos de arquivo. Por exemplo, quando eu tiro uma foto, quando eu faço uma imagem, por exemplo, que eu vou colocar no Instagram, geralmente eu salvo no arquivo que chama PNG ou JPEG. Não são tipos de arquivos, tá? Então, Entendi. o arquivo, o tipo de arquivo da receita, ele tem que ser PDF. Não pode ser outro, apenas PDF. Então, essa é a primeira regra. Aí, Eu até comentei com você que teve uma cliente que chegou com ela impressa na loja. pois é, Eu não sei se ela chegou a imprimir na casa dela, como é que ela fez, então, mas ela olha chegou com ela só, impressa. se a paciente está com receita impressa, se o médico carimbou e assinou a receita? Não, né? Não, ela estava como se fosse o PDF impresso mesmo, entendeu? Mas ela não tinha o arquivo. Aí não tem jeito. Porque a gente vai falar agora como é que a gente faz a validação, precisa do PDF. Aí não tem como não. Tá? Mas vamos supor, Fabiana, que essa paciente aí, ela foi na farmácia e você falou com ela: olha, eu não posso aceitar, porque tá falando aqui, a Júlia tá perguntando arquivo em Word. Não pode, gente, tem que ser PDF. Não pode ser em Word. Não pode ser nenhum tipo de arquivo, nenhum. O único tipo de arquivo é PDF. Qualquer outro tipo, eu já falo aqui sem saber qual é, né, que vocês querem saber, mas eu já dou a resposta. Não pode. O único é o PDF. Daqui a pouquinho eu vou mostrar por que tem que ser PDF. Mas aí, Fabiana, olha só. Vamos supor que essa paciente chegou na sua farmácia, ela trouxe, o médico mandou para ela digital, ela imprimiu e ela não tem o arquivo PDF. Ela imprimiu e ela só tem isso. Se ela pegar essa receita, ir no consultório médico, ele carimbar e assinar, aí você pode aceitar. Sim. Tá? É só pra gente dar uma opção aí para esse paciente, tá? Ou ele procura esse PDF, né? E envia o PDF para a farmácia, tá? Então vamos lá. A receita, então, obrigatoriamente, ela tem que estar em PDF. Agora eu vou falar por que tem que estar em PDF. Porque para a farmácia vender medicamentos controlados, o médico, obrigatoriamente, ele tem que assinar essa receita com o seu CPF digital. Já ouviram falar disso? CPF digital? É a mesma coisa que assinatura digital no padrão ICP Brasil. É muito nome, né, gente? Eu sei que é muito nome diferente, então eu vou repetir. Olha só. A receita de controlado, a receita digital, ela obrigatoriamente tem que vir com a assinatura do médico. Mas vamos pensar, o médico não está na frente do paciente, a consulta é online, não tem jeito do médico assinar manualmente. Então, como que o médico vai assinar a receita? Tem que ter um padrão, senão cada um vai assinar de um jeito diferente. Então, em 2001, não é novo, desde 2001, vários profissionais já usam, agora que está popularizando na área de saúde, né? Mas tem médico que já usa há muito tempo também. A assinatura digital que tem validade jurídica, tá? É a mesma coisa que se eu estivesse assinando manualmente. Então, essa assinatura que tem validade jurídica, que é a assinatura que tem que vir na receita digital, ela chama assinatura digital no padrão ICP Brasil. Vou digitar aqui, ó, ICP Brasil. Esse aqui é o nome, vamos dizer, oficial, tá? Dessa assinatura. E essa assinatura é a mesma coisa que eCPF. Estou digitando aqui também. O que é o eCPF? Essa letra E aí significa de eletrônico. Então, é o CPF eletrônico. O CPF eletrônico, ele tem validade jurídica.
aí o médico, né? Ou o farmacêutico, no caso, daqui a pouco a gente vai falar do farmacêutico. Ai, se der tempo, vou falar rápido. Tem que ir uma autoridade certificadora ou de registro para comprar esse certificado, tá? Não vamos falar disso agora porque vai demorar, mas assim, então o médico tem que ter esse eCPF e essa assinatura digital eletrônica. E aí ele tem que então assinar a receita com o seu CPF eletrônico. Aí, quando o paciente chega na farmácia, a gente vai validar a receita de duas formas. Já vou direto para esse ponto aí. O que o farmacêutico obrigatoriamente tem que verificar? Dois critérios. Primeiro critério, aquela pessoa, aquela assinatura, aí não estou falando da pessoa, aquela assinatura da receita, ela é uma assinatura no padrão ICP Brasil? Ela é uma assinatura de pessoa física? É isso que eu tenho que ver, porque pessoa jurídica não pode. Tá? O médico pode ter um certificado digital de pessoa jurídica, da clínica dele, do consultório dele, ou do hospital. Tem que ser pessoa física, né? Não pode, gente. Nenhum. Tá? Coloca aí, ó, grava isso. Nenhum, zero. Não existe nenhuma possibilidade de usar o eCNPJ. Deixa eu anotar aqui. Peraí. eCNPJ. É impossível. Não existe nenhuma possibilidade. Não interessa se é do hospital, se é disso, daquilo. Não interessa. Então, o farmacêutico vai verificar dois itens. Ele vai verificar se a pessoa que assinou eletronicamente, se ela assinou com o seu eCPF. Por quê? Pensa comigo. Qualquer pessoa que tem eCPF pode assinar receita, concorda? Sim. Não precisa de ser médico para fazer uma receita e assinar. Eu estou dizendo quem quer fazer coisa errada, né, gente? Porque a gente, infelizmente, sabe maldoso. Que isso existe. Maldoso. Então, e nós farmacêuticos verificamos isso, né? Então, primeira coisa é olhar se aquela assinatura digital, se ela é de uma pessoa física, tá? Se ela existe no documento também, né? Porque talvez o médico mandou só o PDF e não assinou com assinatura eletrônica. Entendi. Aí não vai valer também. Não tem validação, né? Não tem validação. Então, o primeiro item é verificar se existe uma assinatura digital de pessoa física. O segundo item é: essa pessoa que assinou a receita, ela é médica? Ela realmente é médica? Na maioria das vezes, eu acho que vai ser, né? Até agora eu não vi, ninguém me mandou nenhum caso que não era realmente de um médico. Mas nós temos que verificar. E aí, então, o que o farmacêutico vai fazer? Ele tem que pegar o nome ali do médico ou o CRM e ele entra no site do CFM, Conselho Federal de Medicina, e lá tem um link de busca. Ele coloca lá e vê se realmente aquela pessoa ali é um médico, tá? Agora, deixa eu falar também uma coisa aqui rápida. Para verificar a assinatura, que é aí que eu acho que é o mais difícil, né? Que mais dúvida. Onde que o farmacêutico vai verificar se a assinatura é digital ou não, né? Se é uma assinatura legal aí, tudo certinho ou não. Tem 2 sites para fazer isso diferentes. 2 sites oficiais, tá? 2 sites, assim, que estão ligados ao ITI. ITI, eu acho que é instituto, não sei exatamente, gente, mas é assim, não sei se é órgão também que fala, mas é aí a área do governo brasileiro que cuida de tecnologia, tá? Então, o ITI, ele tem 2 sites. Ele tem um que já é antigo, que advogados usam, todo mundo usa, que não é específico da saúde. Então, existe esse site do ITI, que o farmacêutico pode verificar se está assinado ou não lá nesse site. E tem um outro site que foi lançado há 2 semanas atrás,
do ITI, junto com o Conselho Federal de Medicina e o Conselho Federal de Farmácia. Então, essas três aí, entidades fizeram um site que o farmacêutico vai verificar ao mesmo tempo se a receita ela está assinada digitalmente, corretamente, e se quem assinou é médico. Então, no site do ITI, que é específico para a área da saúde, dá para ver dá para ver esses dois itens juntos. Você sabe qual que é esse site, esse que foi lançado agora? Eu gravei um vídeo, gente, super legal. Coloquei no meu YouTube, meu primeiro vídeo. Me ajudem aí a divulgar. Lá nesse vídeo eu falei sobre telemedicina, falei sobre certificado digital e expliquei todos os sites, assim, eu fui entrando no site e mostrando qual era o site. E eu cliquei lá, adicionei um arquivo em PDF e mostrei na prática como que a gente faz. Então, entra lá no meu canal do YouTube, me acompanha aí também no Instagram, que tem essas dicas, tá? Tô vendo a Fernanda aí, ó, ela me pediu um PDF, né? Eu fiz um PDF também. Agora, eu vou até publicar ele de novo. Que tem esse passo a passo bem explicadinho, mostrando o site e tudo mais. E outra coisa que já está acabando, gente. Instagram vai cortar a gente daqui a pouco. Ó, é rápido, né? Aí, é muito rápido. O que mudou também? Então, mudou que a gente pode aceitar essa receita digital. E outra coisa que mudou agora, há 2 semanas atrás, é o seguinte. O farmacêutico, quando ele está entregando para o paciente o medicamento, né? Que o paciente mostrou a receita digital, o farmacêutico, ele não é obrigado, ele pode ou não registrar que ele está vendendo aquele medicamento. E aí ele faz isso com o seu certificado digital. Então, o farmacêutico, eu aconselho que isso seja feito, não é obrigatório, mas é aconselhável que o farmacêutico faça isso. A Fabíola está perguntando, a farmácia também tem que ser autorizada? Não, gente, não precisa, tá? Não precisa de uma autorização de prefeitura, de vigilância, de conselho, nada. A farmácia, ela tem que ter acesso à internet. Só isso, porque a farmácia vai receber o PDF e ela tem que verificar nesses sites do ITI, ela tem que verificar se a receita está válida ou não. Então, a única coisa é acesso à internet. E aí, o farmacêutico pode registrar que ele está vendendo aquele medicamento, ou seja, ele vai registrar a dispensação. Pensando, né? Para isso, vou falar de novo, não é obrigatório. Não é obrigatório. O farmacêutico pode ou não, tá? Fernanda, eu acho que perguntou aí, a receita ser dispensada mais de uma vez. É exatamente isso, é a única forma atualmente da gente diminuir esse problema aí. Quando o farmacêutico, essa assinatura, né? Quando o farmacêutico assina que ele vendeu o medicamento, não tem jeito do paciente comprar de novo. Porém, aí agora que vem a dica aí, né? A dica chave aí, fundamental. O farmacêutico só vai conseguir fazer isso nesse site do ITI, que é junto com o Conselho de Medicina e de Farmácia. Se o paciente usar a mesma receita no outro site, que é do ITI, o site antigo do ITI, que é um azulzinho, não tem jeito de saber se a pessoa já comprou ou não, tá? Então, o que eu acho que a melhor conduta, que não é obrigatória, mas é a melhor, que o farmacêutico utilize esse site do ITI, que é em conjunto com o Conselho de Medicina e de Farmácia, e que ele registre com o seu certificado pessoal. Então, é ele que tem que comprar, não é a farmácia, não é o certificado da farmácia, é o certificado do farmacêutico. Farmacêutico.
tá? Não é Entendi. obrigatório, mas é aconselhável. Eu tenho o meu, eu já tenho desde 2014, porque a gente não usa só para isso, né? A gente pode assinar documentos digitalmente, então eu já tenho há muito tempo. Recomendo que todos tenham também, tá bom? É, Eu eu quero acho que só só mais uma coisa, dessa Bárbara. questão, Ah, só para responder a questão do PDF, lá na hora de enviar a receita, lembrar que pode ser enviada por e-mail ou WhatsApp, né? Se a farmácia tiver, né? qualquer forma. Eu aconselho que seja por e-mail, porque aí fica registrado. Mas, às vezes, o paciente não Entendi. tem familiaridade com. Às vezes nem tem e-mail, sei lá, né? Às vezes a pessoa usa, ela gosta mais de usar o WhatsApp, ela acha mais fácil. E a gente tem que facilitar a vida das pessoas, né? Então, o Sim. WhatsApp pode aceitar, não tem problema nenhum. Pode aceitar sim. Uhum. Pode falar. Só uma dica rapidinho, nós temos 4 minutos. Esse site Verdade. do ITI, que é junto com o Conselho de Farmácia e de Medicina, ele só aceita um modelo específico de receita. Tem essa questão aí que ela Hum, pode dar muita dúvida na farmácia. Lá no meu vídeo no YouTube eu expliquei isso também, tá? Então, tem um outro site que o médico entra e que ele baixa esse modelo, que é do Conselho de Medicina, é do Conselho Federal de Medicina. E aí, esse site do ITI, ele só vai aceitar se for nesse modelo. se for Então, em outro diferente, aí não tem como aceitar a não, receita? não, tem como aceitar, mas no site Uhum. antigo do ITI. Ah, tá. Porque Tem o que ITI verificar, validar em outro site. tem 2 sites do ITI, gente, lembra disso. O ITI tem 2 sites diferentes. Um site que é Entendi. novo, que saiu semana passada aí, que é junto com o Conselho de Medicina e Conselho de Farmácia. E tem o site Uhum. antigo, que já existe, ó, tempão, porque lembra que esse certificado digital, ele existe desde 2001. Não é agora que começou. Agora que a gente está começando a usar. Mas, Esse certificado digital, ele tem uma validade. Se tiver vencido, é. esse site verificador avisa também? Ele... Vai avisar sim. Uhum. Dá para avisar, tá? Entendi. A validade é de 1 a 5 anos, depende. A pessoa escolhe na hora de comprar, tá Eu bom? acho que é mais indicado todo mundo ter, né? Os farmacêuticos, Com né? certeza, Porque. gente. E outra coisa, te dou uma Uhum. dica aqui, então, no final, aqui uma dica nova. Eu acredito que muito brevemente a gente comece a ter prontuário digital na farmácia, né? Porque deveria ter. A gente deveria Uhum. registrar a nossa conduta, né? O que a gente faz dentro da drogaria com os nossos pacientes. E já existe uma resolução do Conselho de Farmácia obrigando o farmacêutico a usar o seu certificado digital, se ele estiver usando o Hum. prontuário digital. Então, a gente já vai usar também, né? Na verdade, muitas mudanças que estão ocorrendo agora, eu acredito que vão ficar aí por muito tempo, né? E são mudanças Acredito que a boas. telemedicina, isso. São, Então, tem que adaptar. a gente foi forçado a se adaptar, né? A gente foi forçado Isso, a evoluir, né? Eu acho que isso isso. fica, isso não vai voltar mais. O Também digital, ele acho. está presente em tudo, não tem jeito de voltar atrás. É daqui para frente, é a gente procurar melhorar o que está ruim, né? Isso. Espero que tenha Facilitar, sido né? bom aí, gente. Vai acabar. Eu amei. Queria agradecer mais uma vez a sua presença, sempre com muita informação. Todo mundo Obrigada. que já foi sua aluna sabe, né, Ai, que é sempre sua aula é muito obrigada. enriquecedora. E eu acho que vai servir aí para a gente, para o pessoal que, tanto paciente, tanto para médico, para farmacêutico, e vai ficar salvo aí quem depois quiser assistir, tá bom? Joia. Gente, me segue no Instagram e me segue no YouTube também. Meu primeiro YouTube, vídeo tá já tô te lá. seguindo lá. Ai, obrigada. Valeu, Fernanda. Pessoal, obrigada, viu? Se alguém tiver dúvida, manda aí para a Naturiderm, pode mandar no meu direct também. E aí, se tiver dúvida, Fernanda, pode me mandar que eu respondo, tá? Fernanda não, Fabiana. Isso, obrigada. Com Deus, Ali. Obrigada, gente. Até a próxima. Obrigada. Tchau. Tchauzinho. Tchau.